Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo mais uma vez para a nossa quinta live, a nossa última live antes da grande abertura da mentoria Próximo Nível, que é essa mentoria onde você vai ter 6 meses de acompanhamento em grupo, mas com processo bem individualizado para que você avance, para que você acelere a sua promoção para 2025. E nesta última live nós vamos falar sobre o quinto pilar importantíssimo para que você alcance, então, essa promoção. O pessoal tá chegando por aqui e para fazer, então, essa breve introdução do que é esse programa aí, Próximo Nível, do que são essas lives, né, essa série de lives. Essa série de lives eu trouxe, então, os 5 pilares mais importantes, né, dentro da minha metodologia, que eu trabalho para profissionais que têm o objetivo de alcançarem a promoção. Eu faço isso porque a gente sabe que um profissional que fica mais de 3, 4, 5, 6, 8, 14, eu já vi profissionais ficando 14 anos dentro de uma empresa no mesmo cargo. Esses profissionais, eles acabam se sentindo muito desvalorizados, frustrados, desmotivados. Muitas vezes são bons profissionais, são profissionais que trazem resultado, que têm comprometimento, mas que por um fator ou outro não conseguem de fato terem bons resultados na sua carreira. Então, esses profissionais muitas vezes procuram pela mentoria e a gente faz esse programa de aceleração. Esse programa normalmente é individual e agora eu estou trazendo essa proposta em grupo, porque o grupo ele é importante porque ele traz networking, ele traz essa divisão também de dificuldades, né? Você percebe que você não está sozinha neste momento, né? E eu, enquanto profissional também, né, com vivência aí de quase 20 anos no meio corporativo, já passei por essas duas fases, né? Tanto pela fase de ficar muito tempo estagnada dentro de um lugar e ter esse crescimento aí estagnado, né, de fato, ali, bloqueado. E aí percebi que eu estava pecando nesses 5 pilares. E aí, quando eu percebi isso e quando eu desenvolvi uma estratégia para lidar com isso, eu vivi isso também na pele, né? De estar numa outra empresa e de conseguir em 4 anos ter 3 promoções, sendo que a empresa só promovia a partir de 1 ano de casa e a minha primeira promoção aconteceu com 6 meses de casa. Então, você percebe que, por mais que a empresa tenha algumas regras, né? Quando ela percebe em você um talento potencial, ela acaba muitas vezes abrindo exceções a essas regras. E aí, quando eu comecei a dominar essa metodologia, né, essas estratégias que me fizeram ter esse crescimento aí bastante grande em pouco tempo, eu comecei a perceber que isso poderia ser utilizado também por outras pessoas. E assim, quando eu fiz a minha transição de carreira, abri a minha empresa de mentoria de carreira, de orientação profissional e trago sempre muito da vida prática, né? Porque tem alguns mentores que nunca passaram por uma cadeira de liderança, que nunca vivenciaram, por exemplo, algumas questões e às vezes falam de um lugar ali de muita teoria, né? Eu acredito muito que o mentor, ele precisa ter passado por alguns processos para ele poder, de fato, trazer a visão prática da coisa, né? Como que um gestor te avalia para te promover? Então, eu vivi esses 2 cenários, tanto como colaboradora quanto como gestora depois, avaliando profissionais para serem promovidos. Então, quando eu venho fazer essa orientação profissional e eu começo a receber ali profissionais que estão nesse momento de carreira, que querem ter um crescimento e de repente se encontram estagnados, eu comecei a aplicar essa metodologia. E vi que ela realmente dava certo, não só comigo, como com esses profissionais também. Então, eu já tive diversos profissionais que passaram pela mentoria, com 8 anos, às vezes, de casa, sem ser promovido, e dentro do processo de mentoria, em 3 meses de mentoria, acabaram sendo promovidos. Outros profissionais que vieram para a mentoria para sair da empresa porque já estavam descontentes, por estarem estagnados, por estarem frustrados, e aí, durante o processo, até para sair da empresa, porque assim, essas estratégias, elas funcionam tanto para você ser promovido dentro da empresa, quanto para você também se projetar para o mercado. Então, muitos profissionais que vieram para a mentoria com o objetivo de se projetar para o mercado, porque já estavam super descontentes, eles acabaram sendo promovidos, porque quando a gente percebe, né,
como assim, o primeiro pilar que eu falei para vocês, que é resultado, por exemplo. Resultado você precisa ter tanto para ser promovido, quanto para se projetar para o mercado. Porque ninguém contrata um profissional que não tem resultado. Ninguém contrata um profissional que não sabe demonstrar os seus resultados, seja ali no seu currículo ou seja dentro da empresa. Então, quando a gente começa a trabalhar esses pilares, perceba que isso vai ter um impacto tanto para o externo, né, para o mercado, quanto para dentro da empresa também, porque a empresa começa a te enxergar de uma outra forma, querendo ou não, né? E aí, por isso, muitos profissionais vieram com o objetivo de fazerem uma transição, então, de empresa, e acabaram também sendo promovidos por conta disso, né? Então, recapitulando aqui os 4 cenários que nós vimos até hoje, né? As 4 estratégias. A primeira é ter resultado, isso é fundamental, não existe um profissional ser promovido sem ter resultado, só que dentro do ter resultado tem muita coisa envolvida, e aí se você quer saber o que está envolvido, você precisa assistir a primeira live, e essa live só ficou gravada para quem está no grupo VIP, então se você quer entrar ainda dá tempo, você me manda um direct que eu te mando o link, tá? Dessa live gravada. A segunda etapa é você demonstrar resultados. Então, não basta eu ter resultados, eu preciso demonstrar esses resultados, né? A terceira etapa é a minha imagem profissional, tanto a imagem física quanto a imagem que eu transmito através do meu comportamento. Isso tá na terceira live. E ontem, na quarta live, eu falei sobre networking interno e externo estratégico e o quanto que isso pode te ajudar a ser promovido, tá? Então, todas essas lives, elas estão disponíveis para as pessoas que estão no grupo VIP, inclusive essa aqui também vai ficar. E hoje, a gente vai falar sobre um fator que é muito importante também, que são as habilidades comportamentais, né? Para fechar tudo isso, essa quinta estratégia são as habilidades comportamentais. Então, dentro dessa quinta estratégia, na verdade, nós temos várias coisas ali envolvidas, né? Não é só uma coisa, não. Mas eu trouxe aqui as principais. Quais são as principais habilidades comportamentais que eu preciso desenvolver se eu quero ser promovida, se eu quero me destacar dentro da empresa, tá? Eu trouxe aqui 4, tá? Eu trouxe uma aqui de bônus, né? Vamos dizer assim. Inovação, comunicação, pensamento estratégico. E essa quarta de bônus é aprender a dizer não, tá? Isso daqui vai fazer com que você realmente tenha um destaque muito importante aqui na sua organização, na sua empresa, tá? O primeiro ponto, se fosse para elencar assim por fator de prioridade ou de importância, eu diria primeiro comunicação. A comunicação é uma coisa assim que parece simples, mas não é, e que é um grande gap na maioria das empresas, tá? Na maioria das empresas. E uma comunicação não assertiva, uma comunicação inadequada, ineficiente na sua vida pessoal, no âmbito pessoal da sua vida, pode gerar algum tipo de desentendimento, pode gerar algum tipo de conflito, uma série de coisas. Mas quando a gente fala no âmbito profissional, isso gera prejuízo, de fato. Prejuízo de tempo, prejuízo de dinheiro e prejuízo para sua carreira. A comunicação falha dentro da empresa, ela gera prejuízo porque a partir de uma comunicação falha, você tem reuniões desnecessárias, você tem conflitos mesmo dentro da empresa, você tem uma série de coisas que atrapalham muito nesse processo. E um profissional que ele não tem essa skill da comunicação, provavelmente isso será apontado no momento ali de ser promovido ou não. A comunicação, a gente precisa entender que não é só o que você fala, mas é como a outra pessoa entende o que você fala. Antigamente se dizia assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entendeu. E a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, a gente percebe que não é sobre isso. Você é responsável sim pelo que você fala e você é responsável sim pelo que a pessoa entende. Então essa skill de comunicação, ela precisa estar muito bem alinhada para um profissional que quer ser promovido. Às vezes, a sua forma de comunicar
pode estar atrapalhando esse processo, sabe? Então tem pessoas, e aí a gente entra um pouco até em perfis comportamentais, né? Tem pessoas que têm um perfil lá mais executor, que é aquele profissional, aquela pessoa mais direta, mais focada em resultado, mais objetiva, né? Aquele tratorzão mesmo, né? Mais dinâmica, direta e tudo mais. E às vezes a forma dessa pessoa comunicar aparenta que ela é grossa, aparenta que ela é uma pessoa que não considera muito a emoção dos outros, não considera muito o sentimento das pessoas. E isso pode, por incrível que pareça, atrapalhar numa promoção. Às vezes você é muito bom tecnicamente, às vezes você entrega resultado, uma série de coisas, só que você é uma pessoa difícil de lidar. Já ouviu isso? Ah, aquela pessoa fulana é difícil de lidar. Às vezes é difícil de lidar por quê? Por causa da comunicação, da forma com que essa pessoa se comunica. Então perceba o quanto que isso pode interferir negativamente no seu processo de promoção. Tanto se você se comunica de uma forma muito direta, e às vezes pode ser mal interpretado, quanto se você é prolixo, né? Aquela pessoa que se explica demais, e às vezes não é isso que o seu chefe quer de você naquele momento. E aí você tem aquele perfil mais analítico, planejador, aquela pessoa que gosta de explicar, que gosta de dar todo um contexto para depois chegar, né, no núcleo da mensagem. Então, não existe certo ou errado, mas existe um alinhamento de comunicação frente ao que se espera de você e frente ao que vai te favorecer dentro desse ambiente. Às vezes você pode estar num ambiente que favoreça pessoas mais diretas e dinâmicas. E aí você precisa alinhar sua comunicação a isso. E às vezes você está num ambiente que não favorece isso. Então, veja bem que, de novo, não existe certo ou errado, mas existe essa observação do ambiente que você está e a observação do que é esperado de você e principalmente das pessoas que crescem dentro da empresa, qual que é o estilo de comunicação delas. Então, nessa skill, a gente entra muito a fundo nisso para observar, né? O quanto eu me comunico bem, o quanto ainda falta para desenvolver e o meu estilo de comunicação e qual estilo dentro da empresa que vai me favorecer mais para que eu possa ter melhores resultados, tá? Então, quando eu falo de comunicação, eu estou falando muito sobre relacionamento, sobre a forma que eu me relaciono com as outras pessoas. E isso, gente, de novo, é fundamental. É fundamental. Eu tenho um colega, né, posso dizer, que é o Flávio Guimarães, que ele hoje é presidente da Corning, e ele conta essa história, né, que quando ele trabalhava na Philips, ele era um cara de extremo resultado, super, assim, sabe, que alcançou resultados ali incríveis na companhia, e ele era uma das pessoas cotadas para se tornar presidente da Philips, porque o presidente dele ia se aposentar, ia sair de cena por algum motivo. Um dia, esse presidente chama na casa dele para conversar, e ele ali, crente que vai ser falado isso para ele, que vai ser passado o bastão para ele, e esse presidente vira para ele e fala assim: Flávio, você tem todas as habilidades técnicas, você é um grande profissional, mas eu não vou te indicar para minha cadeira, porque se eu te indicar para minha cadeira, metade da sua equipe você vai demitir e a outra metade vão se demitir porque não querem trabalhar com você. E isso ele estava falando dos pares dele, né? Porque daí ele seria o chefe desses pares. Ou seja, ele era um bom profissional, mas ele passava por cima de todo mundo, ninguém gostava dele, e metade dessas pessoas ele julgava que era incompetente. Então, assim, metade ele ia demitir e a outra metade não ia querer trabalhar com ele. Então, ia ficar insustentável, né, de alguma forma. E aí, por esse motivo, ele acabou indicando uma outra pessoa que talvez não tinha esse brilho profissional e não era tão bom tecnicamente quanto ele, mas que na parte de relacionamento ela conseguia transitar melhor entre os pares. Então veja a importância, né, de se relacionar bem com as pessoas. Veja a importância desse networking interno, né, que eu falei ontem.
e também da sua comunicação, do seu estilo de comunicação, porque ele era uma pessoa totalmente direto ao ponto, totalmente focado em resultado e não estava nem aí para as pessoas. E no final das contas, quem derrubou ele dessa cadeira foram as pessoas, né? Então a gente percebe o quanto que isso realmente é importante. E por mais que você ache que não, né? Por mais que você ache é meu jeito e as pessoas vão ter que me engolir, não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Pode ser seu jeito e você pode insistir nele, mas você também não pode reclamar de ficar estagnado no mesmo lugar justamente por conta disso. Ou você se adequa ou você tá fora, né? Então, existe uma norma de conduta, existe uma política, existe um estilo que dá certo em cada empresa. E cada empresa também pode ter um pouco de diferença entre um e outro, embora tenha mais ou menos ali um padrão. Mas assim, cada empresa tem as suas especificidades, né? Só que aí você percebe que ou você se adequa a isso, ou você realmente não vai crescer naquela organização, né? Então a gente precisa olhar para isso. Tudo bem? Em relação à comunicação, gente? Já abriu a mente? Já conseguiu entender ali o quanto que você precisa, de repente, olhar para isso? E o quanto que isso é importante? Eu espero que você já tenha trazido aí alguns insights em relação a isso, tá? Outro ponto importante, então, inovação. Quando a gente fala sobre essa skill de inovação, às vezes as pessoas têm dificuldade porque elas falam assim: como que eu vou inventar a roda, né? Como que eu vou inventar algo? Parece que tudo que precisaria ser inventado já foi, né? Até que alguém vai lá e inventa uma coisa que você fala, nossa, que bacana. Mas assim, quando eu falo de inovação, eu não tô falando de inventar algo magnífico e brilhante. Eu tô falando das pequenas coisas, porque quando eu falo lá atrás, né, que eu falei na primeira live de resultado, eu tô falando muito do trivial, dos resultados que você precisa trazer. Quando eu falo de inovação, eu falo de resultados que vão além do que você precisa trazer. Aquele algo mais, sabe? E aí, a gente às vezes tem dificuldade realmente de fazer e trazer alguma coisa nova para dentro do setor. E aí que eu sempre dou a dica que é o seguinte, se você tem dificuldade de trazer algo novo, vá por aquilo que você tem facilidade, que é o quê? A crítica. Nós, seres humanos, temos muita facilidade de criticar as coisas, né? Se você olhar aqui o meu vídeo, o meu cenário, o que eu tô falando, eu tenho certeza que você pode criar aí muitas críticas na sua cabeça. Então, porque a gente tem essa facilidade de ser crítico, né? Então, observa tudo aquilo que você critica dentro do seu setor. Tudo aquilo que você acha que tá ruim, que tá errado, dentro da estrutura, dentro da cultura, tudo, né? Começa a fazer uma anotação. E faz também uma anotação de como poderia ser diferente. Provoca o teu cérebro para pensar como você poderia fazer diferente, como você poderia melhorar aquele processo. Então, se eu tenho um processo que tá ruim, se eu tenho um processo que, de repente, não tem razão de ser, quando eu identifico que, de repente, eu tenho um processo ou faço uma atividade que não tem razão de ser, e tem muito isso, gente, eu trago uma otimização de tempo incrível. E isso é uma inovação, isso é um resultado que depois pode ser apontado. Eu trago um aumento de produtividade, muitas vezes. Quando eu faço uma análise, né, de todas as minhas funções, do que eu faço no meu dia a dia, e eu começo a aplicar uma ferramenta que eu tenho, né, que é a administração do tempo, eu começo a observar o quanto de coisa às vezes a gente faz sem necessidade, porque começaram a fazer numa época que talvez tinha necessidade, e aí depois, ao longo do tempo, de repente hoje já tem um sistema que faz isso por você automaticamente, e você continua fazendo aquilo na planilha às vezes. Tem muito lugar que isso acontece, talvez isso esteja acontecendo no seu setor hoje. Ou, de novo, como eu falei ontem, por a gente não conversar assuntos que interessam, né? Porque às vezes a gente conversa com outros setores, mas conversa assuntos banais. Mas por a gente não conversar assuntos importantes com outros setores, às vezes a gente perde também de saber que aquele projeto que eu tô batendo a cabeça para resolver, de repente o outro setor já tem pronto, funcionando, e de repente eu poderia só fazer uma adaptação e funcionar para cá também, né? Então, a inovação não é nada assim, bicho de 7 cabeças, não é nada de outro mundo, não é nada que você precisa inventar a lâmpada, porque ela já foi inventada. Mas você precisa, às vezes, melhorar o que já tem.
Melhorar o que já foi inventado também é uma forma de inovação. Melhorar um processo, melhorar um controle que seja, desenvolver uma planilha de Excel, às vezes pode ser considerada uma inovação desde que ela traga um resultado importante. E isso vai contar não só para o seu resultado interno, de novo, como para o seu currículo, quando você for se posicionar para o mercado. Então, isso é muito importante. Muito importante a gente pensar nesse quesito. E é um requisito muito valorizado, né? O quanto que você traz inovação, é o quanto que você faz além do que é solicitado. E aí eu não estou falando de volume de trabalho, porque o que eu ensino aqui é você ter pouco esforço e mais resultado. É o esforço direcionado para o lugar certo, sabe? Eu não vou te falar aqui para você entrar às 6:30 da manhã e sair 10:30 da noite, porque não é isso que eu acredito. Pelo contrário, eu não acredito que o tempo que você está na empresa vai justificar a sua produtividade ou o seu resultado. Eu acredito que a inteligência no seu trabalho vai trazer mais resultado para você. O pensar, porque muitas vezes você está fazendo coisas no piloto automático. Coisas que estão te desgastando emocionalmente, fisicamente, e que não estão te trazendo resultado no fim do dia. Às vezes você tem um desgaste emocional muito grande com coisinhas que acontecem no seu dia, com pessoas que te chateiam, com situações que te deixam, né, assim, descontentes, e você tá perdendo o foco daquilo que realmente iria te trazer algum tipo de resultado. Então, é sobre isso que nós estamos falando, tá? A gente precisa olhar para isso. E olhar para isso com bastante atenção, tá? Com bastante atenção. Outro ponto, então, importante é o pensamento estratégico. O pensamento estratégico é uma skill, é uma habilidade muito também requerida ali pelos recrutadores, pelos gestores, né? Que é você pensar fora da casinha, né? É você pensar ali de uma forma não só no seu trabalho, mas de uma forma estratégica, começando pelo seu setor, né, especificamente, e depois partindo para um cenário maior ali para a empresa. Que quando você tem esse pensamento estratégico bem desenvolvido, denota que você já está pronto para um próximo nível, talvez até um nível, considerando ali até uma gestão mesmo, né? Um primeiro nível de gestão, ou mesmo um nível de analista sênior, né? Porque para um analista sênior já é requerido que você tenha um pouco dessa visão um pouquinho mais ampla do que somente no seu trabalho, né? Somente no seu processo, naquilo que você está fazendo. Então, é importante que você desenvolva esse pensamento estratégico, olhando para o que está acontecendo ao redor, percebendo um pouco do porquê das decisões da sua gestão, por exemplo. Porque a sua gestão, ela não está decidindo só por você, só pensando em você. Ela está decidindo pensando no todo. E muitos profissionais, às vezes, questionam essas decisões justamente por não ter esse pensamento estratégico. Por não pensar estrategicamente se o que eu estou fazendo agora, qual o impacto que vai ter ali na frente. Tanto para o meu setor quanto para a empresa inteira. O pensamento estratégico, ele traz um pouco do que a gente fala sobre missão, visão e valores da empresa. Mais especificamente falando sobre visão. A visão da empresa é onde a empresa quer chegar em um espaço de tempo. E dentro da visão da empresa, a gente precisa entender qual é o meu papel. Qual é o papel que eu faço que contribui para a visão da empresa, que contribui para a empresa chegar onde ela quer chegar. E por incrível que pareça, quando você começa a analisar essa missão de uma forma crítica e estratégica, você consegue enxergar qual é o seu papel. Eu ensino para os líderes como desenvolver uma missão, visão e valores do seu departamento, que obviamente que comunica com a visão, missão e valores da empresa como um todo. Mas para ficar mais claro, sabe? Para ficar mais claro para os colaboradores, o que eu estou fazendo hoje que está contribuindo com a visão
do departamento, que a visão, de novo, é aquilo, é onde eu quero chegar. É qual o meu objetivo, né? Enquanto setor, enquanto empresa. Então, é importante a gente desenvolver esse pensamento. E na mentoria eu trago essa forma de desenvolvimento específica, né, para você. Que daí eu olho pro teu momento, pro teu cenário, pra tua empresa e a gente faz um plano estratégico nesse sentido. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, tá? E o outro ponto que eu trouxe aqui até como um bônus, né, é o fato do tal do aprender a dizer não. Aprender a dizer não pode estar interferindo na sua promoção, por incrível que pareça. Por quê? Porque as pessoas, cada um está ali com o seu objetivo, ou deveria estar, tá? Porque isso não é errado, não. Isso é certo. Cada um tá ali com o seu objetivo e as suas prioridades. Então, o que é prioridade para mim pode não ser prioridade para você. Só que durante o meu dia, eu tô ali fazendo as minhas atividades para alcançar os meus objetivos, os meus resultados. E o que mais existe dentro de uma empresa são interrupções, não é mesmo? Você muitas vezes não consegue seguir um planejamento do seu dia. Você no dia anterior planejou tudo que você ia fazer no dia seguinte, chega lá, não é nada daquilo. Porque acontece mil coisas, porque parece que você está sempre apagando incêndio, e porque principalmente as pessoas vão trazendo demandas para você que não estavam no seu planejamento. E tudo é urgente, né? E quando tudo é urgente é porque nada é urgente, na verdade, né? Ou porque faltou planejamento desta área em específico. Sempre quando existe uma urgência, é porque alguém falhou no planejamento anteriormente, né? Só que muitas vezes essa urgência acaba vindo realmente ali para você. Então, o que acontece? Se a gente não aprende a dizer não, a gente acaba ficando vendido na situação, né? E acaba se prejudicando. Um gestor que não sabe dizer não, ele acaba sobrecarregando a sua equipe. Porque ele vai dizendo sim para todo mundo que vem trazer demanda, e muitas vezes até sem ter a visão e sem saber o que a equipe está fazendo. E quais são as prioridades que eles estão trabalhando. E aí gera sobrecarga e desmotivação. Então, olha só como isso é prejudicial, né? E um profissional também de base ali, um colaborador júnior, pleno, sênior, etc., que não sabe dizer não também no momento certo e da forma certa, ele também está atrapalhando o seu crescimento. Porque o seu gestor não vai querer saber, não vai querer uma justificativa do tipo assim, quando ele te perguntar, né? Ah, você fez tal coisa que eu te pedi? E aí você vai falar, ah, não fiz porque não deu tempo, porque eu estava atendendo fulano. Ah, porque eu estava trabalhando na prioridade de ciclano, porque ciclano veio pedir uma coisa, eu fiz. Mas você tem as suas prioridades. Só que tem gente que tem muita dificuldade de falar não. Tem gente que tem muita dificuldade de impor limites. E aí a gente vai ver isso, né, ao longo aí da mentoria, que quando eu tenho dificuldade de dizer não, é porque na verdade eu tenho um medo da rejeição. Porque é muito mais fácil eu não rejeitar pessoas que só me dizem sim. É muito mais fácil eu estar cheia de amigos quando eu falo sim para todo mundo. E quando eu começo a estabelecer limites, às vezes, realmente, algumas pessoas vão se afastar de você. Mas é o que eu sempre digo. As pessoas que se afastam de você por você estabelecer limites, talvez é porque elas não deveriam estar realmente na sua vida. Porque não é saudável a presença delas na sua vida. Porque quem te ama, te respeita. Ou seja, quem precisa estar ali com você, quem é saudável para estar na sua vida, vai te respeitar, né? E dentro do ambiente de trabalho, a gente nem tá falando exatamente sobre isso, né? A gente tá falando que as pessoas precisam respeitar os limites umas das outras para que a coisa flua bem. E as pessoas precisam entender que a sua prioridade não é tão maior do que a minha, ela não é tão mais importante do que a minha, né? Então, precisam se colocar as coisas. Mas, de novo, tem estratégia e tem formas de dizer não. Porque é possível também você dizer não, você estabelecer limites, sem ferir as suas conexões, né? Sem prejudicar as suas conexões. É claro que você não vai dizer não de uma forma ali direta, grossa, etc., porque isso realmente talvez afaste algumas pessoas, não por você dizer não, mas talvez pela forma, né?
Então, a gente trabalha em estratégias para você dizer não sorrindo. E para esse não ser aceito sorrindo também, sabe? Para você conseguir transmitir as suas ideias e os seus valores e os seus limites sem rompimento dessas conexões, né? Então, isso é muito, muito importante. Falamos então rapidamente aqui, gente. Comunicação, inovação, pensamento estratégico e aprender a dizer não, quanto que isso é importante, quanto que isso pode te influenciar ali no processo de promoção. Eu vou deixar essa live salva, tá? Essa é a última live da série da mentoria Próximo Nível, que eu vou abrir hoje, as vagas. Essas vagas são limitadas, é para um grupo limitado de pessoas que querem desenvolver esses 5 pilares e acelerar a sua promoção em 6 meses. Se você quer assistir as lives que eu fiz falando dos 5 pilares, elas estão gravadas, é só você me pedir no direct o link que eu te passo, né, o link do grupo VIP, e lá no grupo VIP eu vou falar as condições especiais desta mentoria que vai se iniciar a partir do mês que vem, e nós vamos juntos por 6 meses, e tenho certeza que vamos colher frutos incríveis de profissionais que estiverem dentro dessa mentoria e que vão alcançar aí sua promoção, ou mesmo, de repente, uma mudança de empresa e de cargo e de qualquer forma, uma evolução aí na carreira, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa série, tenham recebido feedbacks incríveis sobre ela. Se você ainda não assistiu, de novo, me pede que eu te passo o link. E assim que a gente finalizar aqui, eu vou já entrar em contato com o pessoal do grupo para dizer um pouco mais sobre essa nossa mentoria.